Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Claire casou-se aos 29 anos, com a certeza de que estava a escolher o caminho mais seguro. Gregory, o seu marido, também com 29 anos, era estável, equilibrado, um homem de hábitos simples e decisões calculadas. Ele nunca foi o tipo de homem que lhe dava arrepios ou lhe acelerava o coração, mas oferecia exatamente o que ela procurava: proteção. Desde muito jovem, Claire aprendeu a ver o mundo através das lentes da necessidade. Cresceu numa casa onde o som de uma conta de luz atrasada tinha mais impacto do que qualquer música. Em criança, via a mãe esconder as cartas do banco no armário da cozinha, como se isso pudesse adiar a dor que vinha depois. Aos 12 anos, o começou a lavar a roupa dos vizinhos para comprar os seus próprios cadernos. E quando fez 18, jurou que um dia estaria do outro lado, o lado onde as decisões não são movidas pelo medo da falta. Gregory entrou na sua vida como a personificação dessa promessa. Filho de uma família abastada, trabalhava numa empresa sólida e tinha um futuro definido. Ele gostava de planear, gostava de segurança, e isso fez com que Claire sentisse que estava no lugar certo. Ela acreditava que, com o tempo, aprenderia a amá-lo como ele merecia. Mas, com o passar dos meses, os jantares tornaram-se mais silenciosos, os domingos mais repetitivos. Gregory fazia tudo certo, seguia a rotina à risca, cuidava dela com responsabilidade. Mas, precisamente por isso, tudo começou a perder a cor. Claire sentia-se a viver numa bela vitrine, onde nada podia ser tocado, onde cada gesto era calculado, onde até os abraços vinham com o mesmo tom de voz e o mesmo intervalo entre um e outro. Começou a afastar-se pouco a pouco, sem se dar conta. Deixou de rir das piadas dele, começou a dormir de costas para ele, respondia com monossílabos durante o pequeno almoço. E a parte mais triste era que Gregory percebia. Ele tentou. Planeou viagens curtas para os dois, comprou flores em dias aleatórios, sugeriu restaurantes novos. Claire acompanhava, sorria para as fotos, fingia entusiasmo, mas por dentro apenas contava os minutos para que tudo acabasse. Sentia-se sufocada pelo conforto. A ausência de problemas tornara-se um problema. A vida tinha se transformado numa pista, sempre reta, sempre igual, e o seu coração, que antes era movido pelo medo de perder tudo, estava agora preso num lugar onde nada se perdia e também nada se ganhava. Numa noite, ao deitar-se, ficou a olhar para o teto por longos minutos. Gregory dormia ao seu lado, a respirar ritmadamente, com uma mão pousada no peito. Claire virou-se de lado e observou o contorno do seu rosto na penumbra. Não havia desprezo, nem raiva, nem sequer culpa. O que havia era um vazio profundo, a sensação de estar ao lado de alguém que nunca deveria ter passado de um conhecido. Lembrou-se de um momento antigo, ainda na adolescência, quando dormiu no sofá da tia, porque os pais estavam a discutir outra vez. Naquela noite, prometeu a si mesma que teria uma vida diferente. E agora que a tinha, perguntava-se se era realmente aquilo que queria. As perguntas começaram a surgir com mais frequência. Quando olhava para Gregory, não via um parceiro, mas uma estrutura, uma apólice de seguro, um escudo contra tudo o que já tinha enfrentado, mas nunca amor. Não tinha com quem desabafar, porque aos olhos de todos, o casamento era perfeito. Gregory era o sonho de qualquer mulher, e ela seria louca se dissesse que sentia falta de algo. Nem ela mesma sabia o que era, só sabia que sentia falta. Os dias seguintes seguiram como de costume. Ele saía cedo para o trabalho. Ela cuidava das tarefas domésticas e das pequenas rotinas diárias, mas por dentro, algo tinha mudado. Começou a evitar certos momentos, como partilhar o sofá, almoçar juntos, falar sobre o futuro. Aos poucos, foi se fechando,
criando um espaço onde conseguia respirar. Era um silêncio que Gregory não entendia, mas respeitava, e esse respeito, que deveria mantê-los juntos, começou a afastá-los ainda mais. Num almoço com a sogra, Claire ouviu uma frase que ficou a ecoar na sua cabeça durante dias. A mulher, orgulhosa do filho, disse: "O Gregory sempre foi um homem confiável. Ele cuida da Claire como um pai cuidaria de uma filha." Aquilo incomodou-a. A ideia de ser protegida, cuidada, guiada, parecia boa, mas também lhe tirava a autonomia. Claire queria mais. Queria sentir-se viva, desejada, provocada. Queria não saber exatamente como seria o dia de amanhã. Queria tropeçar, arriscar, fazer escolhas que não fossem baseadas apenas na lógica ou no medo do passado. Naquela semana, enquanto olhava para o seu reflexo no espelho da casa de banho, deu por si a perguntar: "Eu mereço tudo isto?" Mas a resposta não veio. O espelho apenas refletia o rosto de alguém que parecia ter tudo, mas que por dentro sentia que vivia a vida de outra pessoa. E mesmo sem entender bem por quê, foi ali que Claire começou a desejar um erro. Não um erro qualquer, mas um erro que a tirasse daquela monotonia, que quebrasse a bolha, que lhe trouxesse de volta a sensação de estar viva. Naquele momento, Claire não fazia ideia de quão longe esse desejo a levaria, nem sabia o preço que pagaria para sentir o que chamava de liberdade. Tudo o que ela queria era escapar da sensação de estar presa numa casa demasiado perfeita para ser real, e o primeiro passo para essa fuga estava mais perto do que ela imaginava. A ida ao supermercado aconteceu por acaso. Claire tinha se esquecido de comprar alguns ingredientes para o jantar e decidiu passar rapidamente antes de Gregory chegar. Era um daqueles dias em que tudo parecia fora do lugar. Estava distraída a andar pelos corredores, sem grande foco, até que virou de repente e se esbarrou num homem que segurava um saco de arroz. Ela pediu desculpa. Ele sorriu, um sorriso fácil, confiante, do tipo que prende a atenção sem esforço. Claire conteve o riso, ajeitou o cabelo e tentou seguir em frente. Mas ele puxou conversa, fez uma piada boba sobre a secção de comida biológica e ela riu. Aquele riso surpreendeu-a, não pela piada em si, mas porque já há muito tempo que não ria de forma natural, sem forçar uma expressão para manter as aparências. Ele apresentou-se como Julian, disse que morava ali perto e que aquele era o mercado que frequentava sempre. Claire apresentou-se apenas com o primeiro nome, sem mais explicações. Conversaram ali mesmo, no corredor dos cereais. A conversa durou mais de 15 minutos e fluiu de uma forma a que ela não estava habituada. Não havia a formalidade de Gregory, nem aquele olhar constantemente avaliador que os amigos do seu marido mantinham. Julian olhava-a nos olhos com uma curiosidade genuína, como se tentasse decifrar as suas reações. Antes de se despedir, ele disse que adoraria continuar a conversa. Ela hesitou por 2 segundos, mas deu-lhe o seu número de telemóvel. Ele guardou o número com o nome Claire do mercado e piscou o olho. Durante o caminho para casa, ela tentou entender o que tinha acabado de acontecer. Tinha sido apenas uma conversa, mas algo naquilo a tinha despertado. O seu telemóvel a vibrar, algumas horas depois, com uma mensagem dele, apenas confirmou a sensação. "Espero que consigas fazer o jantar. Se precisares de ajuda com receitas, sou um ótimo cozinheiro." Claire riu sozinha. Respondeu, e a troca de mensagens continuou. Ao longo daquela semana, começaram a falar todos os dias. Primeiro sobre coisas triviais, depois sobre assuntos mais pessoais. Julian perguntava-lhe o que ela gostava de ouvir, de ler, de fazer quando estava sozinha. Claire percebeu que se estava a abrir de uma forma que nem sequer o fazia com Gregory. Evitou mencionar que era casada. Apenas disse que tinha uma vida complicada, que não se sentia tão livre como gostaria. Julian, mesmo sem detalhes, pareceu entender.
Uma noite, ele enviou uma mensagem de áudio a dizer: Você merece mais leveza. Às vezes, é isso que nos falta para acordar de verdade. Claire ouviu aquele áudio deitada ao lado de Gregory, que já dormia. Por impulso, levantou-se e foi para a sala para responder. Sentia-se viva de novo, como se estivesse a reviver uma parte de si que tinha adormecido. O primeiro encontro aconteceu uma semana depois. Ela disse a Gregory que ia visitar uma amiga e saiu. Combinaram encontrar-se num café discreto, longe dos lugares que ela costumava frequentar. Ele chegou mais cedo e tinha uma rosa vermelha nas mãos. Antes de entrar, Claire, com um gesto rápido, retirou a aliança. Escondeu-a na sua bolsa de maquilhagem, como quem esconde algo de que não quer lembrar. Depois, ao ver o gesto de Julian, sorriu e segurou a flor, como se fosse algo proibido e precioso. A conversa fluiu naturalmente. Ele falou de uma viagem recente, de um projeto pessoal, de sonhos que ainda queria realizar. Ela desabafou sobre a sua rotina, sobre os dias que pareciam repetir-se infinitamente. Julian ouvia com um tipo de atenção que a envolvia. Em breves momentos, ele tocava-lhes no braço, no ombro, e cada toque parecia acender algo dentro dela. Claire sentia que estava a cruzar uma fronteira, mas ao mesmo tempo queria ir mais longe. Quando ele se despediu com um beijo na bochecha, mais demorado que o habitual, ela fechou os olhos por um instante e desejou que aquele momento pudesse durar mais do que a própria culpa. Nos dias seguintes, os encontros tornaram-se mais frequentes, às vezes em parques, outras vezes no carro dele. O contato físico aumentou gradualmente. Um dia, ele segurou-lhe na mão e manteve-a entrelaçada com a sua por alguns minutos. Noutro dia, ela aproximou-se e encostou o rosto no ombro dele. O que começou como uma distração tornou-se um refúgio. Claire passava as manhãs ansiosa pelas tardes em que teria uma desculpa pronta para o ver, e começou a ensaiar mentiras com facilidade. Dizia que estava a tratar de assuntos de família, que estava cansada, que precisava de um tempo sozinha. Gregory nunca questionava. Continuava a ser o homem paciente de sempre, e isso, de certa forma, tornava tudo ainda mais difícil. Um mês depois, Julian pediu para saber mais sobre a sua vida real. Claire respirou fundo e, pela primeira vez, foi honesta. Disse que era casada, que vivia com o marido, que o casamento estava num estado de desgaste silencioso, sem discussões, mas também sem vida. Julian ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu com calma: Não vou mentir, estou surpreendido, mas eu gosto de ti e gosto da forma como te sentes quando estás comigo. Se continuarmos a ver-nos, será por escolha mútua, sem pressão. Claire sentiu um alívio estranho. Esperava um julgamento, recebeu compreensão, e isso fê-la ceder ainda mais. Os encontros começaram a incluir beijos, abraços longos, carícias discretas. Claire começou a vestir-se para Julian. Escolhia a roupa com mais cuidado, caprichava na maquilhagem, perfumava os pulsos antes de sair. Voltava para casa com o coração acelerado e uma sensação confusa no peito. Por um lado, sentia-se culpada. Por outro, livre. E era essa liberdade que a mantinha presa. Tinha criado um novo mundo só para si, onde era desejada, ouvida, provocada. E cada vez que Julien a olhava com aqueles olhos curiosos e firmes, ela acreditava cada vez mais que tinha feito a escolha certa. O telemóvel de Claire tornou-se uma extensão do seu desejo. As mensagens chegavam de manhã cedo, depois do almoço, antes de dormir. Às vezes, à meio da noite, quando ele dizia que sonhava com ela. Uma noite, ela acordou e viu uma mensagem que dizia: Se eu pudesse, ia buscar-te agora mesmo. Claire pensou em responder, mas em vez disso, apenas olhou para o ecrã com um leve sorriso. E sem se dar conta,
Começou a desejar que aquele mundo secreto fosse o real, o que deveria ser apenas um encontro casual fora do casamento. Em breve se tornou uma rotina secreta que Claire começou a desejar mais do que qualquer outra coisa. Os encontros com Julien tornaram-se o combustível das suas semanas. Acordava já a pensar em quando o poderia ver novamente, inventava compromissos, ajustava horários, mudava rotinas. Começou a sair de casa com uma roupa diferente da que Gregory via. Trocava-se no caminho, retocava a maquilhagem no carro, preparava cada detalhe como se fosse uma adolescente apaixonada. A cada nova tarde passada com Julien, Claire sentia a sua vida a ganhar cor novamente, mesmo que isso significasse apagar por completo tudo o que tinha construído com Gregory. Julien era mais espontâneo, mais direto, tinha opiniões fortes, falava com as mãos, ria alto, elogiava as suas ideias, a sua roupa, o seu perfume. Quando estavam juntos, Claire esquecia-se de tudo o resto. Os beijos tornaram-se mais intensos, os toques mais ousados, e deixou de ser apenas escapismo. Era uma nova relação, embora disfarçada. Nos dias em que não se podiam encontrar, trocavam mensagens até tarde. Às vezes, ela trancava-se na casa de banho da sua própria casa, só para ouvir a voz dele por alguns minutos. O seu coração disparava sempre que via o nome de Julien no ecrã do telemóvel. Começou a dormir com o telemóvel no silêncio, virado para baixo, com medo de que uma notificação, na hora errada, destruísse tudo. Gregory, por outro lado, continuava a tentar manter o casamento à tona. Trazia flores, sugeria viagens de fim de semana, comprava vinhos diferentes para provarem juntos. E Claire sorria, fingia prestar atenção, mas já estava ausente. Evitava qualquer tipo de contato mais íntimo com o marido. Dava desculpas, dizia que estava cansada, que precisava de espaço. Gregory começou a sentir, mesmo sem provas, que algo tinha mudado. Perguntava com cuidado, tentava conversar, questionava se algo estava errado. Claire desviava, mudava de assunto. Quando ele sugeriu terapia de casal, ela disse que talvez fosse uma boa ideia, mas nunca marcou. As coisas começaram a sair do controlo quando Julien teve de se mudar da casa onde vivia. Teve um corte no salário, acumulou dívidas e voltou a morar temporariamente com os pais. Isso complicou os encontros. Claire já não podia ir ter com ele. E Julien, frustrado, começou a pressioná-la mais. Queria vê-la mais vezes, queria arriscar mais. Foi aí que ela cometeu o erro definitivo. Numa tarde em que Gregory estava fora, numa viagem de negócios, Claire levou Julien para a casa que partilhava com o marido. Foi como cruzar uma fronteira invisível. Estava nervosa, mas excitada com a transgressão. Ele elogiou a decoração, explorou o espaço como se fosse uma extensão da intimidade deles. Acabaram na cama do casal, ofegantes, a rir, e no meio da conversa, já depois de se vestirem, Julien fez piada sobre Gregory, chamou-lhe o funcionário do mês. Claire riu, disse que ele era ingênuo, que nunca suspeitaria de nada, e os dois riram como se estivessem a zombar de uma personagem qualquer. Claire continuou seus dias como se nada tivesse acontecido. Sentia-se cada vez mais confiante. Já não carregava tanta culpa, já não tremia ao mentir. Começou a pensar que Gregory nunca descobriria. Julien continuava exigente, a querer mais tempo, a querer planos. E ela, dividida entre o mundo seguro e o mundo excitante, começou a acreditar que conseguia sustentar os dois. Mas a verdade já tinha sido capturada, e o que viria a seguir não seria uma conversa, nem lágrimas, nem um pedido de desculpas. Seria o início do fim de uma forma que ela nunca imaginou. Eram quase 8 da noite, quando Claire ouviu o som da porta abrir-se. Gregory chegou como sempre, com uma expressão calma e a postura relaxada de quem parecia ter tido apenas mais um dia normal de trabalho. Ela perguntou como tinha sido o dia dele. Ele respondeu com precisamos de conversar. O tom era diferente. Claire tentou disfarçar o desconforto, mas o olhar dele já era pesado, direto.
Gregory pediu-lhe que se sentasse no sofá. Abriu uma aplicação de gravação, procurou um ficheiro e, sem dizer nada, carregou no play. A voz dela ecoou pela sala. Era nítida. Ela a rir com Julien, a chamar Gregory de cego, fácil de enganar. Julien a dizer que aquele idiota nunca suspeitaria de nada, e depois os dois a comentarem como era quase divertido. Claire gelou. O seu rosto ficou pálido. O que era confiança transformou-se em pânico em segundos. Tentou arrancar-lhe o telemóvel da mão, mas Gregory segurou com firmeza. Ele não gritou, não partiu nada. Apenas observou. Quando a gravação terminou, ele olhou para ela por alguns segundos e disse com firmeza: "Agora faz as tuas malas. Vais-te embora hoje." Ela tentou dizer alguma coisa, mas ele levantou a mão a pedir silêncio. Só então, Claire percebeu que aquele momento era final, mas o que ela ainda não sabia era que tudo aquilo tinha sido preparado há semanas. Gregory, apesar da sua aparência calma, já suspeitava há algum tempo. As desculpas esfarrapadas, os olhares distantes, o perfume diferente que ela usava em certos dias, a forma como largava o telemóvel tão depressa sempre que ele se aproximava, as mudanças de horário, o esforço para parecer natural. Ele nunca foi ingênuo, apenas paciente. E em silêncio começou a montar o seu próprio quebra-cabeças. Comprou 2 pequenos gravadores digitais e instalou-os discretamente, um no quarto, outro na sala. Programou-os para gravar por longos períodos e esperou, e depois obteve as gravações. Cada risada, cada humilhação. Gregory ouviu tudo, mas a sua decisão foi rápida. Sem hesitar, pegou nos ficheiros de áudio e enviou-os diretamente para os pais de Claire, com uma breve mensagem. Talvez queiram ouvir isto antes de me pedirem ajuda novamente. Pais que durante anos dependiam do dinheiro dele para sobreviver. Era Gregory quem lhes pagava a renda. Era ele quem lhes mantinha o seguro de saúde, quem cobria as despesas básicas, quem providenciava uma estabilidade mínima para aquela família. E agora, com um clique, tudo isso começava a desmoronar. A cena volta ao presente. Claire está a chorar, a dizer que se sente perdida, que não sabe como aquilo aconteceu, que Julian foi apenas um erro. Tentou dizer que o casamento ainda podia ser salvo, que estava disposta a mudar, a reconstruir. Disse que foi um momento de fraqueza, que a rotina a sufocou. Usou todas as palavras que lhe vieram à mente, mesmo que não acreditasse nelas. Gregory ouviu em silêncio. Levantou-se do sofá e foi até ao corredor. Abriu a porta do quarto e disse: "Tens até amanhã de manhã para sair. Vou dormir à casa do meu irmão." Ela ainda tentou agarrar-lhe o braço, mas ele afastou-se, sem agressividade, sem drama, apenas com um olhar vazio de quem já tinha desistido de tentar entender. Na manhã seguinte, Claire arrumou as suas roupas em 2 malas. Evitou olhar para os cantos da casa. Sabia que cada detalhe ali carregava a presença de um homem que durante anos esteve ao seu lado sem nunca ser verdadeiramente amado. Chamou um carro por aplicação e foi para a casa dos pais. Quando chegou, a mãe recebeu-a com um olhar que misturava choque, vergonha e raiva. O pai nem sequer saiu do quarto. Claire soube que, a partir daquele ponto, tudo seria diferente. E nesse momento, ainda sem entender a profundidade da sua queda, percebeu que tinha destruído tudo com as próprias mãos. Gregory vinha de uma família com um apelido forte, do tipo que abre portas e que também sabe quando as fechar. Cresceu rodeado de pessoas que ocupavam cargos importantes, diretores de empresas, donos de negócios, amigos influentes que deviam favores antigos ao pai dele e ao próprio Gregory. Ele era um homem discreto, mas quando precisava de agir, fazia-o com precisão. Assim que o escândalo do caso extraconjugal explodiu, ele fez 2 ligações. A primeira foi para um conhecido na área administrativa, onde Julian trabalhava. A segunda, para um executivo de uma rede de varejo local
que também contratava serviços terceirizados, incluindo os de Julian. Em poucos dias, seu nome foi colocado numa lista que circulava de forma silenciosa, mas eficaz. E quando Gregory ligou diretamente para Julian e disse, simplesmente, nesta cidade, você não trabalha mais. A ameaça não pareceu exagerada. Era uma sentença. Julian ainda tentou manter a compostura. Disse que Gregory estava a reagir de forma desproporcional, que nada daquilo precisava escalar a esse ponto. Mas os dias seguintes falaram por si. Os contratos desapareceram, os telefones pararam de tocar. Antigos colegas começaram a evitá-lo, alguns fingiam não o ver. Outros atravessavam a rua. Ele foi a entrevistas e ouviu respostas evasivas. Quando perguntava por que não havia retorno, diziam coisas como: o perfil não é o ideal ou a vaga já foi preenchida. Julian entendeu rapidamente que estava marcado e Gregory não fazia segredo disso. Ele foi direto, frio e calculado. O nome de Julian tornou-se sinônimo de problema. Com a reputação destruída e sem qualquer apoio, Julian juntou os poucos pertences que tinha e decidiu deixar a cidade. Não se despediu. Nenhuma mensagem para Claire, nenhum pedido de desculpas, nenhum sinal. Ele simplesmente desapareceu. Escolheu sumir como um covarde, sem assumir qualquer parcela da responsabilidade. Claire soube da sua partida através de terceiros. Um conhecido em comum mencionou que Julian tinha sido despedido e que partira sem dizer para onde ia. Ela não demonstrou reação imediata, mas por dentro sentiu o impacto. Pensou que, no mínimo, ele a procuraria, diria alguma coisa, mostraria um pingo de consideração. Mas isso não aconteceu e doeu mais do que ela esperava, porque esse até então, ainda carregava a ideia de que o que vivera com ele tinha sido real. A fuga dele pôs um fim até mesmo a essa ilusão. Sem apoio e sem ninguém por perto, Claire saiu de casa dos pais após algumas semanas tensas. As acusações eram constantes. A mãe repetia que ela havia destruído a única chance de estabilidade que a família tinha. O pai mal lhe falava. O dinheiro mensal que Gregory depositava foi cortado, e com ele vieram as contas atrasadas, as ligações de cobrança, a dura realidade. Com o pouco que restava, Claire alugou um pequeno estúdio, espartano, mal mobiliado, mas que representava um recomeço, ainda que cercado de arrependimento. Conseguiu um emprego simples numa papelaria. Atendia clientes, organizava prateleiras, geria o estoque. Caminhava para o trabalho todos os dias sem pressa, como quem ainda tenta entender o que fez da própria vida. As suas roupas de grife foram substituídas por peças básicas. O cabelo, antes sempre arranjado, agora ficava preso. A maquilhagem tornou-se um item raro, reservado para ocasiões especiais, que nunca chegavam. Evitava espelhos por longos períodos, não por vaidade, mas porque não queria encarar aquilo em que se tinha tornado. Claire estava a organizar alguns materiais no balcão quando ouviu o sino da porta tocar. Lançou um olhar rápido e viu uma mulher entrar. Tinha uma postura firme, óculos discretos e uma pasta debaixo do braço. Apenas mais uma cliente, até que Claire reconheceu o rosto. O seu corpo congelou por um segundo. Era Samantha, a irmã de Gregory. Elas encararam-se. Samantha também a reconheceu. Não pareceu surpresa, apenas observou-a por um momento, sem alterar a expressão. Caminhou até ao balcão e pousou alguns itens ali. Claire, sem saber como reagir, apenas registou os produtos, tentando manter a compostura. Mas o silêncio entre elas era pesado, carregado de tudo o que não precisava ser dito. Samantha tirou a carteira, pagou com o cartão e, antes de sair, disse simplesmente: ele está bem.
Mas mudou. Claire ficou paralisada. Não esperava aquela visita nem aquela frase. Permaneceu em silêncio por alguns segundos, tentando decifrar se era uma provocação, uma atualização ou apenas uma verdade lançada ao ar. Antes que pudesse impedir-se, deixou a pergunta escapar. Ele odeia-me? Samantha hesitou. Olhou-a com firmeza e respondeu. Ele disse que te perdoa, mas perdão não exige convivência. As palavras atingiram Claire de forma seca, direta. Não havia ressentimento na voz de Samantha, apenas um facto. Claire apenas assentiu com a cabeça. E Samantha saiu sem olhar para trás. Ela terminou de atender o cliente seguinte, sem dizer uma palavra. Assim que o movimento diminuiu, foi para os fundos da loja e sentou-se sozinha, encostada na parede fria. As lágrimas vieram sem esforço, mas não eram as mesmas que tinha chorado meses antes. Estas eram mais silenciosas, um tipo de choro que surge quando a verdade finalmente encontra o seu lugar dentro de alguém. Porque naquele momento, Claire compreendeu que o perdão que nunca esperou havia chegado, e que por si só, isso era mais poderoso do que qualquer retorno. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!